Bom dia, senhores. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Bom, gente, vamos começar? Essa aula dá sequência à aula passada e funciona no formato de oficina, na medida em que vocês começaram semana passada a trabalhar já com os textos que vocês farão parte, né, da exegese. A ideia é que a gente faça parte da exegese, não precisa ser uma exegese completa. Como foi explicado no começo do semestre, o objetivo principal dessa primeira exegese é rever passos metodológicos, fazer exercícios sobre eles e, ao final, aplicar algumas delas, tá? Então, eu suponho que vocês começaram semana passada e agora eu não sei se a ideia é que vocês façam isso em grupo, até porque a gente não tem condição de ficar corrigindo a exegese individual, e imagino que cada grupo deve ter escolhido um texto para trabalhar, é isso? Tá. E lembrando os passos que vocês farão, né? Uma primeira etapa da exegese é a preparação do texto. Preparação do texto que consiste em delimitar a perícope. Então, vocês precisam delimitar a perícope e justificar a delimitação. Depois, vocês precisam fazer a crítica textual, ou seja, estabelecer o texto, saber se tem alguma alteração ou não do texto. E terceiro passo, fazer a tradução o mais literal possível, explorando as potencialidades do grego, etc., tentando manter os termos na ordem, alterando só quando não for compreensível. Então, essa é a primeira parte, preparação do texto, delimitação da perícope, crítica textual, estabelecimento do texto e tradução. Aí depois, a segunda parte é a parte da análise narrativa, que tem a estrutura narrativa, né? Então vocês vão estabelecer uma estrutura narrativa do texto, isso que a gente já trabalhou, fizemos o teste, e a partir da estrutura narrativa fazer o comentário exegético. Então, o comentário exegético vai se subdividir nas partes do texto em que vocês dividiram na análise narrativa. E aí que eu digo que eu não estou pedindo para vocês analisarem o texto inteiro. Então, vamos chutar aqui, vocês podem ficar com a exposição e a tensão, por exemplo, né? Então, digamos que isso cubra 3 versículos, vocês podem fazer isso e não precisa continuar o resto. Por quê? Porque a ideia nossa é exercitar o método. Alguma dúvida até aqui, gente? Professor, nessa parte de análise exegética do texto, né, dentro da análise narrativa, o que especificamente a gente deve fazer, assim, é um pouco parecido com aquele exercício que nós fizemos em sala, ou tem mais coisas para ser desenvolvida? A estrutura é do exercício, mas, obviamente, agora vocês vão aprofundar isso, né? Mas, então, o que vocês fazem? Então, o primeiro ponto é preparação do texto, aqueles 3 tópicos. Segundo ponto, análise narrativa. Vocês estruturam o texto a partir da estrutura narrativa. Exposição, né, quais são os versículos, o que define a exposição e quais são os elementos no seu texto que estão na exposição. Nesse sentido, vocês fazem toda a estrutura do texto. Então, vocês vão pôr exposição, tensão, se tiver mais tensão, resolução, se tiver mais resolução, desfecho, texto inteiro. Aí o outro tópico é comentário exegético.
Então, são 3 tópicos: preparação do texto, análise narrativa, comentário exegético. Então, sua pergunta diz respeito ao terceiro item, que é o comentário exegético, correto? Geralmente, sempre eu oriento trabalhar do específico para o geral. Então, começar no específico e depois ir abrindo. O que isso significa? Então, vamos pensar que você está trabalhando começando aí com a exposição. Ele fala Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, ou Mar da Galileia. Aí você explica um pouquinho o que é isso, né? Situa-se em tal lugar, enfim, está na altitude XYZ, está na região da Galileia, etc. Por quê? Porque agora entram explicações históricas também. Agora é o momento que você traz elementos históricos, se preciso, sociais, sociológicos e, obviamente, elementos exegéticos. Pensem que vocês estão explicando o texto para alguém, mas explicando em profundidade. Então, há um dado histórico aí, geográfico, que precisa ser explicado, vai lá e explica. A parte principal eu diria, a parte linguística, né? Então, aí vocês têm a tradução de vocês, trabalhem a partir da tradução que vocês vão fazer, tá? Então, por exemplo, hoje seria interessante a gente poder olhar a tradução que vocês estão fazendo. E aí explorem a tradução. Tá? Então, se é um verbo, qual é o sentido do verbo? Se é um particípio, né? Qual é a função desse particípio? Quer dizer, aí é a hora de você explorar o grego. Conexões com preposição, ou sentidos que a proposição e o caso que a proposição, que rege a proposição, pode trazer. Isso aí, gente, comentário exegético, né? Ajuda bastante. Agora, vocês não vão fazer um dicionário teológico. Vocês não vão pegar cada palavra e abrir um verbete. Vocês vão analisar as palavras à luz do item. Né? Então, você está na tensão, por exemplo. Aí tem um verbo lá que é importante para a tensão. Então, você dá importância a esse verbo e procura analisar dicionários, comentaristas, ver o que ele diz. Nesse ponto, sempre é útil vocês usarem traduções. Em que sentido? Faz uma análise comparativa. Fala assim, olha, eu traduzi assim, mas Almeida traduz assim, a Bíblia Pastoral, Jerusalém, NVI, a minha tradução está próxima do fulano de tal, o outro traduziu desse jeito, querendo dar a entender aquilo outro. Esse diálogo com traduções é bastante interessante. Mas, isso tudo, gente, dentro do trabalho. Então, comentário exegético, né? Exposição, versículos 1 e 2. Transcreve o versículo em grego. Transcreve a sua tradução. Primeiro parágrafo. Começa sempre do mais fácil para o mais difícil. Primeiro parágrafo. Explica alguma coisinha histórica, social, ou que seria importante para fazer sentido. Explicou. Segundo parágrafo. Começa a pensar palavras. Olha, aqui tem a palavra tal, que nós traduzimos por tal, embora na tradução tal seja assim, mas a gente acha que do jeito que traduzimos ajuda a entender melhor a ação que vai acontecer, ou seja, essa coisa dinâmica da palavra no seu contexto. Então, você faz isso com uma palavra, você, depois de explorar essa questão linguística e tal, uma coisa que é bastante importante, dá uma olhada na ocorrência da palavra. Nós estamos falando de palavras importantes, né, gente? Não vai pegar um CAI e fazer isso tudo, tá? Aí você pega a palavra e vê, aí no Logos você vê isso facilmente, se ela já apareceu antes e quantas vezes, se ela aparece depois do seu texto, quantas vezes. E o importante é, antes, em que sentidos ela aparece. Então, aí você vai dizer, olha, a palavra X está aparecendo aqui com o mesmo sentido que vem no contexto anterior, nas passagens, etc. e tal. Por que é importante? Para dizer que o autor, né, que o narrador está mantendo um sentido que ele já usou. Ele pressupõe que você lendo essa palavra, e por você já ter lido lá atrás, você vai entender que está no mesmo sentido. Ou então, você pode olhar lá, né, nas ocorrências anteriores e dizer, opa, aqui ela está diferente da situação tal e tal. Então, aqui ele quis enfatizar mais esse sentido do que lá atrás. Qual a importância? É mostrar que o narrador está fazendo jogos com as palavras. Ele pega uma mesma palavra e, às vezes, ele dá sentidos diferentes.
O que traz sentido diferente? A relação da palavra com a frase, né? Com o contexto. Ela em si tem um sentido só. Mas quando você olha a palavra nos jogos que ela está fazendo com as frases e tudo mais, você consegue perceber, e às vezes os dicionários até apontam isso. Aí olha depois. De repente, a sua palavra tem um sentido e esse sentido vai se manter. Então, você pode dizer, olha, aqui tem o sentido tal, e o narrador manteve esse sentido na sequência. Ou então, você pode dizer, aqui o narrador usa com sentido X, mas aqui lá na frente ele vai alterar esse sentido. É compreensível o que eu estou dizendo, gente, até aqui? Perceba o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo do específico para o geral. Né? Do específico para o geral. Sempre na cabeça trabalhando assim. Um último ponto, que está muito próximo disso, é você pensar teologicamente. Por que está muito próximo? Porque você faz teologia trabalhando palavras. É assim que você faz teologia. Mas, de repente, nessas ocorrências, variações ou manutenções de sentidos, você pode descobrir uma ênfase importante dentro de Marcos. Né? Então, você pode dizer, olha, aqui casa tem um sentido de lugar de revelação, como acontece sempre antes, como acontece sempre depois, e esse é um sentido importante no Evangelho de Marcos, etc. Percebam, de novo, do específico abrindo para o geral. Tá? Então, começa. Pensa se tem algum elemento que você tem que explicar, histórico, geográfico, etc., de costume e tal. Se tem, faz isso. Aí depois vai para a questão linguística, quer dizer, o sentido da palavra, os sentidos, discute um pouco isso. Não é só dizer a palavra significa tal. Por isso que eu estou dizendo. Pega traduções, vê as variações das traduções. Comentaristas também vão propor sentidos diferentes. Trabalha com isso. Explora a palavra no contexto anterior e posterior. E aí vê se essa palavra tem algum papel teológico dentro do livro, né, do Evangelho de Marcos. Faz isso, vai para a próxima. Né? Quanto que eu tenho que explorar uma palavra mais ou menos profundamente? O que eu espero é que vocês, fazendo a estrutura narrativa do texto, isso indique para vocês quais são as palavras mais importantes e menos importantes. Então, vocês vão explorar mais profundamente e gastar mais tempo com as mais importantes e, obviamente, gastar menos tempo com as menos importantes. Uma coisa que é importante fazer, gente, é dialogar. Então, você vê o sentido, aí dialoga com as traduções, dialoga com comentaristas. Então, vamos dizer, um comentarista diz que a palavra tem um sentido tal e tem tal função. O outro diz que é outra coisa. Cita dois caras, cita segundo a BNT, e 2, 3, às vezes, e aí põe a sua opinião. Quando você achar que não vale a pena entrar muito em discussão, pelo menos você pode citar um cara e dizer, olha, a minha tradução ou o que segue abaixo está de acordo com o que o fulano disse. Ou então você pode citar literalmente o cara como suporte para o que você está desenvolvendo. O que ajuda, eu acho, um pouco isso, gente, é aquele capítulo que eu tenho no meu livrinho de Mateus do Evangelho, o último capítulo, onde eu pego uma perícope e faço análise. E ali acho que ajuda a entender um pouco o desenvolvimento disso. Alguma pergunta sobre isso, gente? Na realidade, tem que escrever, porque quando você vai escrevendo, aí que vão surgindo as dúvidas. Seria muito interessante se vocês tivessem hoje já alguma coisa escrita, ou se tiverem, mostrem, para que a gente possa, né, ver se a coisa está andando por aí mesmo ou não. Né? Alguém quer mostrar alguma coisa? Ou, enfim, tem alguma pergunta? Não? Reverendo, qual que é o capítulo do livro do senhor que explica legal? É Mateus Evangelho. Acho que é um texto de Mateus 15, se não me engano. Bom, gente, se não tiver mais nada, então a gente não tem o que fazer, porque a ideia minha aqui é estar à disposição de vocês. Professor Eduardo aqui. Sobre o que o senhor falou no começo da aula, o comentário exegético seria mais em cima de alguma questão da análise do texto, por exemplo, a gente vai comentar mais sobre a tensão, por exemplo, ou sobre algum outro aspecto que a gente notar, ou tem que comentar sobre tudo mesmo?
Como que seria? Não entendi muito bem. Então, daí que é importante vocês olharem lá aquele capítulo, que vocês podem ter um exemplo de como fazer. Mas o que determina a maior ou menor profundidade de análise de uma palavra, expressão, é a importância dela dentro do item que você está desenvolvendo. Então, se você está na atenção, me parece claro que os verbos que movem a atenção serão os mais importantes. As personagens que estão em tensão, Jesus, você tem que explicar Jesus, talvez se ele está tendo alguma ação diferente, que ele não teve, fazendo alguma coisa nova. Ou se ele está fazendo alguma coisa que ele sempre fez, pelo menos indicar isso. Mas entrou o fariseu, então, o fariseu é muito típico, é comum. Tá, explica rapidamente. Mas entrou o fariseu herodiano. Opa, agora essa junção aí de gente do mal é meio gozada. Aí vai atrás e explica a razão. Entende? Entendi. Obrigado, professor. Tá. O Misael está dizendo que é Mateus 14. Obrigado, Misael. E aí vocês têm 2 semanas, né, gente? Que vocês têm que entregar dia 10, né? Então, na próxima aula que tivermos, daqui 2 semanas, vocês entregam já esse trabalho pronto, para daí na outra semana, 17, a gente gerar a nota, né? Oi, professor, bom dia. Oi, bom dia, gente. Tudo jóia? De acordo com o que o senhor falou, muito dessa parte da análise de uma palavra específica vai depender um pouco da linha que você está abordando, de acordo com a atenção, não é isso? Mas não necessariamente você precisa abordar todos os verbos em determinada frase, né? Então, o que eu estou, né, vou reenfatizar, Anderson, o que vai dar a régua de medição para vocês é exatamente a estrutura que vocês desenvolveram. E aí, na hora de vocês fazerem o comentário exegético, que aí vai ficar claro se você percebeu bem a estrutura ou não, né? Então, como eu disse, por exemplo, se você na exposição já falou dos personagens, na atenção você não precisa ficar explicando mais, porque já foi apresentado. Então, veja, qual é o papel da exposição? É apresentar os elementos que comporão a narrativa. Então, se na exposição já estão todos os personagens, você já comentou, falou, aprofundou, sei lá, hora que entrar a atenção, você não precisa falar. Aí você vai falar da ação que os personagens desenvolvem. Então, você não precisa mais falar, percebe? Você não tem que ficar repetindo toda hora. Você tem que seguir o fluxo da estrutura narrativa e como ela se apresenta. E também aí, gente, vai muito de vocês consultarem. Mas, por favor, né, gente, vamos consultar comentário exegético, bom. E aí, não dá, tem que ser coisa em inglês, viu, moçada? Aí sei lá, o Word Biblical, Anchor Bible, né? International Critical Commentary, pode ser coisas mais novas também, o Emeneia não é mais novo, mas o Emeneia são os tradicionais, pode ser coisa mais nova. Mas vocês vão consultar coisa que ajude vocês, né? Ficar lendo comentário, com todo respeito do Hernandes, isso não vai ajudar exegeticamente vocês. Tá jóia, brigadão, deu para entender. É porque senão fica repetitivo, por isso que ficou minha dúvida mesmo, mas tá jóia. Tem que ser um trabalho dinâmico, né, Anderson? Você tem que construir. Fluido, né? Faz como que se você estivesse explicando para alguém. O que já explicou não precisa explicar de novo. Vai construindo, né? Agora, como vocês estão fazendo uma parte, então, digamos, que vocês vão comentar exegeticamente a exposição e a atenção. Algumas coisas ficarão abertas, claro, porque, né, elas irão aparecer na resolução, etc. Mas, tranquilo, trabalha os itens que vocês escolheram. Mais alguma questão, gente? Então, os pontos que não serão contemplados, né, então, eles não fazem parte. Por quê? Porque a prioridade é o exercício do método. Né? Então, eu estou pressupondo que vocês tendo feito lá o exercício de análise narrativa e exercitando o método em 2 elementos da análise, isso já vai dar um
contexto de apropriação adequado. Aí, no próximo semestre, quando a gente trabalha Atos, daí a gente faz a exegese completa. Então, a gente, de novo, faz exercício de análise narrativa em textos de Atos, e aí, de novo, vocês fazem a exegese, mas agora completa. Então, eu espero que em 2 semestres vocês consigam, né, trabalhar bem essa questão. Algum malandro pôs aqui no chat já o PDF do capítulo, é isso? Então tá na mão, ninguém tem desculpa mais. É aquela pirataria autorizada, né, professor? Claro. O autor está em sala, né? Pois é, eu estou aceitando os royalties do uso aí do meu texto. Gente, tá bom. Se não tem nada, então ficamos por aqui, é isso? Mais nada mesmo? Ok. Ou o povo está muito preparado, ou não está tendo ideia do que o senhor está falando, né? Das duas, uma. Veremos, né, Anderson, daqui 2 semanas. Guardamos aí. Então tá bom. Então ficamos aqui, né, gente? Abraço para todo mundo. Beleza. Até mais, professor. Tchau, Anderson. Um abraço bem dado.